E agora vamos falar de proteção de dados pessoais. Nós sabemos que a segurança dessas informações é um assunto de extrema importância e que tem preocupado grandes empresas. E isso é tão sério que em agosto do ano passado foi sancionada uma lei sobre o tema. E no final do ano, uma medida provisória também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Confira. Com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Brasil agora faz parte dos países que contam com uma legislação específica para o assunto. A chamada Autoridade Nacional vai fiscalizar o cumprimento dessa lei, além de zelar pela preservação de segredo empresarial e do sigilo das informações. Como o objetivo principal da lei é realmente respeitar os direitos fundamentais do indivíduo, esse é o maior presente que os cidadãos vão ganhar, que é realmente o respeito à liberdade e o desenvolvimento da personalidade do indivíduo de acordo com os direitos fundamentais. Também foi criado o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Juntos, 23 integrantes, entre eles membros do Ministério Público e do Comitê Gestor da Internet no Brasil, formarão o conselho. Com essas novas regras, que passam a valer a partir de 2020, as empresas que atuam no Brasil deverão ficar atentas à forma como lidam com os dados pessoais dos clientes. Tem coisa que a gente não se dá conta, né, secretário? Com certeza. Que, por exemplo, a informação pessoal pode virar uma espécie de produto comercializado sem o nosso conhecimento. Ainda bem que o MPF está de olho, como você vai ver aqui na minha conversa, já apresentando o secretário adjunto de Cooperação Internacional do MPF, Dr. Carlos Bruno. Obrigada por participar do nosso programa. É um prazer estar com você e com seus telespectadores. Realmente é um tema que o MPF se preocupa muito já há muitos anos, tanto pela Secretaria de Cooperação Internacional como pelo Grupo de Trabalho de Tecnologias da Informação e Comunicação, do qual sou coordenador. Já vínhamos atuando no Congresso há muitos anos, o Brasil chegou muito atrasado nesse tema. Na última conta dos acadêmicos, ano passado, já havia 118 países com leis gerais de proteção de dados e o Brasil ainda não possuía, mas felizmente nesse ano, apesar da lei só começar a valer a partir de 2020, conseguimos aprovar uma lei geral de proteção de dados pessoais. Como nós vimos na reportagem, importantíssimo, as pessoas nem se davam conta, né, secretário? É importantíssimo. A grande mercadoria da internet hoje em dia é a venda de dados pessoais. E a Europa, já desde a década de 80, especialmente a partir da década de 90, compreendeu que era um direito fundamental do indivíduo ter o seu dado pessoal protegido, que não era direito de qualquer pessoa que pegasse esse dado pessoal, se utilizar dele, vender ele e com isso poder manipular o cidadão. Então é um grande avanço que o Brasil chegou, a lei é uma lei bastante moderna, foi muito importante que o governo Temer editasse a medida provisória em 28 de dezembro, criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque outra coisa que a experiência europeia conseguiu chegar à conclusão é que sem uma autoridade nacional, o cidadão não tem proteção. Por exemplo, no Brasil, desde 88 já havia o habeas data. Então, o cidadão já tem algum alcance ao seu dado pessoal. Os acadêmicos europeus elogiavam enormemente isso. Por que isso não funcionou no Brasil? Porque a experiência europeia chegou à conclusão que para se verdadeiramente proteger o dado do cidadão é necessária a intervenção estatal. São tantos locais hoje em dia que nós entregamos nossos dados, são tantas formas que pessoas jurídicas e pessoas físicas podem manipular os nossos dados, que nós necessitamos de uma agência governamental para proteger nossos dados e defender esse direito fundamental. É aí que o Ministério Público entra com outros 22 órgãos, que na verdade são 23 que compõem os membros que compõem, mas o Ministério Público já fazia essa fiscalização quando enviou para o Congresso um pedido. Que mais? Quais são os detalhes? Essa nota técnica foi até realizada por mim. A nota técnica ela tinha duas grandes preocupações. A primeira é que o poder público, incluindo o MPF, estivesse incluído no regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque, evidentemente, apesar de haver uma preocupação também com o mercado, o Estado manipula muito dos nossos dados. E claro, classicamente, direitos fundamentais são proteção contra o Estado. Então, há uma preocupação enorme do MPF que o Estado esteja incluído. Na lei geral não ficou expressamente incluído, mas o MPF entende que hoje em dia já temos um subsistema de proteção de dados no Brasil, que inclui o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção. Dessa forma, todos os órgãos estatais também têm que respeitar proteção de dados no Brasil. E outra preocupação do MPF era exatamente a criação da autoridade nacional. Porque sem uma autoridade nacional, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Marco Civil.
como não havia um órgão estatal para aplicar as sanções, essas sanções terminavam sendo aplicadas por juízes e por pedido de promotores no Brasil inteiro e não criavam uma uniformidade e segurança jurídica necessária para uma lei geral de proteção de dados. E as multas não são baixas, né, secretário? São bastante altas, como devem ser. É importante que a legislação e o Estado entenda que dado pessoal é uma coisa importante. Durante muitos anos, inclusive na jurisprudência, encontramos decisões que falavam que não, certos dados não são importantes, certos dados não são necessários terem proteção. O grande ensinamento dos últimos 20 anos é que todo dado é importante. Há vários estudos científicos que mostram que, sabendo 17 características de um ser humano, você consegue identificar exatamente quem é aquele ser humano. Isso é forma de manipulação. Isso é forma de... Muitas vezes, esses algoritmos conhecem a nós melhor que nós mesmos. Então, é muito importante que nós tenhamos essa proteção estatal, que cada pessoa privada ou órgão estatal só tem acesso aos nossos dados indispensáveis para realizar as funções que esperamos ou do mercado ou dos entes públicos. E não que possam pegar todos os nossos dados de uma forma indiscriminada e utilizem isso ou para lucro ou para dominação de determinados setores ou da sociedade. Muito obrigada, secretário, por esclarecer um pouco mais aqui a Lei de Proteção de Dados, essa regulamentação e o trabalho do Ministério Público. Claro, foi um prazer. Muito obrigado.